Irmãos, eu peço a gentileza da igreja para que abra a sua Bíblia no texto que o evangelista Lucas escreveu no capítulo número 18, os versos 35 a 43. Esse trecho ele é correspondido com Mateus 20, Marcos 10. Ele tem uma história muito interessante, uma narrativa muito interessante, que eu gostaria que a igreja, se puder acompanhar, olhando a sua Bíblia, eu vou ler aqui. Lucas 18, 35, 43. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Bendito Deus e Pai, pela tua graça nós estamos aqui na casa do Senhor. Pela tua graça nós podemos entoar cânticos de louvor, adorar, confessar os nossos pecados e fraquezas, expor, ó Pai, diante do Senhor e dos homens que nós somos pessoas frágeis, sujeitas a tantas coisas. Mas damos-te graça porque o Senhor tem nos sustentado com a tua mão, com o teu Espírito, com a tua palavra, com a tua igreja. Especialmente, ó Pai, quando nós nos dispusemos o coração em clamar, em rogar a tua graça e misericórdia, as tuas bênçãos sobre nós. Nos ajude, Senhor Deus, extrair do texto lido alguma coisa que edifique a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Acompanhando, meus irmãos, um pouco do texto lido, nós vamos encontrar coisas bem interessantes. Jesus cura um cego. Não é o primeiro cego que ele curou. Não foi o primeiro nem o último. Ele continuou curando e até hoje continua curando. E vai ser assim. Mas diz o texto que ele estava indo para Jerusalém. Essa sua ida para Jerusalém, com contexto aqui em outros lugares, para dizer que ele estava indo, conforme já havia anunciado, para ali se entregar, para ser preso, para ser julgado, para ser condenado e para ser crucificado, mas ressuscitaria. Deixando essa palavra. Aqui disse que, chegando em Jericó, os outros textos dizem que estava saindo para Jerusalém. Mais importante é que, chegando em Jericó, algo diferente está acontecendo, ou começa a acontecer. O tropel da multidão, uma numerosa multidão acompanhava Jesus. Aquela caminhada fez com que alguém ouvisse um barulho diferente, um som diferente, um medo diferente, e indagou: quem que está passando por aqui? E eles disseram: é Jesus o Nazareno. Quando essas palavras caíram no ouvido dele, ele só tinha uma coisa a fazer: abrir a boca no mundo e clamar. E clamar, e gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os irmãos já viram quanto é interessante isso?
eu destacaria que uma das coisas mais interessantes da vida é clamar. Clamar ao Senhor. E não desistir de clamar. É só entender o seguinte: o Senhor tem todo o poder do céu, na terra, para todo sempre. O encorajamento dele, registrado por no Evangelho de João, capítulo 6, olha o que ele diz aqui dos versos 37 e 40, ele diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ou significa, toda aquela pessoa cujo coração Deus diz: aí está passando meu filho, aí é meu filho, é o Salvador, é o Senhor. E essa pessoa clama, começar a clamar. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Podemos entender que o Senhor Jesus Cristo veio do céu para ouvir o clamor das pessoas, dos carentes, dos necessitados. Tem gente que não clama, e depois eu vou mostrar por que não clama. Mas tem gente que clama. Graças a Deus por isso, irmãos. Nunca vamos cansar, sentir-nos cansados de clamar ao Senhor. O clamor daquele mendigo, cego. É como se dissesse naquela sociedade, ou quem sabe, o tempo todo, no lugar, em todo lugar. Qual a importância que tem esse homem sentado à beira do caminho e chamar pelo rei? Chamar pelo Senhor. Houve até quem dissesse a ele: rapaz, cala. Não é isso? Cala. Mas como iria calar? Será a única chance da sua vida. Ele não ia parar mesmo? Eu tenho certeza que a gente não ia parar. Quem está passando é o Senhor. Quem tem a solução do nosso problema, se Ele quiser resolver o nosso problema, Ele é a solução. Pedro dá uma palavra assim, ó: o Senhor resiste ao soberbo, mas Ele atende ao humilde. Mandar calar é perder tempo. Continua clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu fico às vezes imaginando como Jesus escutou esse clamor. Sempre estava cercado de muita gente. E quando as pessoas caminham, conversam também, não é isso? E como é que está escutando? Mas ele escutou. Porque ele vê não como nós vemos. Ele vê o coração, ele vê a alma, ele vê o sentimento, ele vê as dificuldades, o interesse. É como se visse aquele grau de carência que a pessoa está ali, de vontade de ser atendida, de ser cuidada pelo Senhor. E ele disse: vá buscar aquele homem. E daqui eu queria tirar um pouquinho para a gente meditar nessa noite. Eu chamaria a missão da igreja. A missão da igreja, tão ampla, tão importante. Para cumpri-la, é preciso buscar o cego. A gente não sabe, mas tem muita gente clamando por aí. Querendo buscar para a sua vida não apenas a alegria, o prazer de enxergar, mas especialmente o prazer do coração enxergar. E aquele homem, de repente, recebe... Marcos fala no capítulo 10, fala sobre isso. De repente, recebe a visita, eu creio que são os apóstolos. Estavam perto de Jesus ali. Olhou para ele. Falou: tenha bom ânimo, rapaz. Ele te chama. Não é ele qualquer, não.
É o Senhor do universo que te chama, rapaz. O Senhor dos senhores sabe o seu nome. Ele sabe da sua dificuldade, ele sabe das suas restrições, ele sabe o desejo que está no seu coração, ele te chama. Já pensou em poder falar isso para muitas pessoas? A pessoa está lá triste, desanimada, sem rumo, não sabe o que fazer. E você poder chegar para essa pessoa e dizer: tenha bom ânimo, meu amigo. Às vezes meu parente, meu vizinho, meu colega de escola, meu colega de trabalho, tenha bom ânimo. Se você acha que está tudo acabado, está ruim demais, lembra de uma coisa: Cristo te chama. Clamar é precedente nas Escrituras. Clame, chame pelo Senhor. Ser ouvido pelo Senhor é registro das Escrituras. Não é só esse caso aqui, não. Tem muitos casos. Às vezes multidões, né? Quando você estiver lendo Atos capítulo 10, vai encontrar uma história muito bonita de um chamado Cornélio. O texto nem fala que ele tinha sido convertido naquele tempo. Ou seja, não tinha nem escutado a palavra ainda. Mas ele clamava ao Senhor. Ele era um participante da dor, dos sofrimentos dos outros, esmolando as pessoas que podiam. Ele jejuava e buscava. Aí diz quando fui procurado, olha, as suas orações chegaram até os céus. E o Senhor vai mandar a gente aqui, fica preparado aí. É muita história, pode ler, não vão se arrepender de ler aquela história. Clamou o Senhor, aquele homem clamou, Jesus ouviu. As demais pessoas, quem ouviu, não queria ouvir. Quem ouviu, cala. Como eu vou calar? E ele foi, que julgou aquela capa que estava sobre para um lado, se colocou de pé num salto e foi ter com Jesus. E eu só imagino a vida daquele homem a partir desse momento, especialmente quando ele está frente a frente com o Senhor Jesus. E agora é o Senhor que fala com ele. Rapaz, Senhor, o que você quer que eu te faça? Ou, Senhor, eu não estou pedindo riqueza, não estou pedindo grandes coisas, não estou pedindo nada disso aqui. O que eu preciso, queria ver de novo. Será que nós temos dado tanto valor à nossa visão, hein? Será que somos felizes porque conseguimos enxergar? Mesmo com a ajuda de alguma lente? Será que temos dado valor nisso? Tem sido motivo da gente agradecer a Deus, porque de manhã eu levanto os meus olhos e eu vejo. Eu quero ler a palavra e eu vejo. Mas a gente tem ouvido também todas as coisas, muito mais do que isso, né? Eu só queria isso. Mas o clamor dele de ir a Jesus, clamar por isso, tem outras sequências. Outras consequências. Uma delas é: vai, a tua fé te salvou. Tem alguma notícia na vida de uma pessoa que vale mais do que isso? Quando você pode ouvir o Espírito Santo do Senhor dizer ao seu coração, à sua mente: seja feliz, meu filho, porque você é salvo pelo sangue de Cristo. Seus dias na terra estão curtos demais. Por mais que você viva anos, você é salvo para o reino do Senhor. Você é salvo para enxergar as maravilhas que vêm da parte do Senhor. Aquele homem
nem sequer saiu de perto de Jesus mais. Você sairia de perto de Jesus? Tem gente que sai, não sai? Tem gente que sai de perto de Jesus, nosso modo de ver. Ele precisa estar tão firme na obra, está participante, está presente, canta e participa, e ora, evangeliza, faz tudo, e depois alguma coisa dá errado, não de acordo com o que a pessoa quer, ela começa a ficar mais distante, mais distante, mais distante. Aí chega lá numa certa altura, eu sou um desigrejado. Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa palavra nunca venha a sair da nossa boca. É como se dissesse, eu estive com o Senhor, eu estive com o povo do Senhor, eu servi o Senhor junto do povo do Senhor. Mas eu acho que meus olhos não conseguiram ver Jesus. Foi ficando distante, tudo difícil, e foi embora. Claro, Deus na sua misericórdia que traga todo mundo de volta, quanto é tempo, não é isso? Para que esteja com o Senhor. Agora tem consequência ainda. Aquela pessoa que agora clamou, que veio ao Senhor, recebeu perdão, porque ninguém está salvo sem estar perdoado, dos seus pecados, das suas culpas, desde lá da sua herança, e agora, salvo, perdoado, ele faz algo que certamente impactou muita gente. Começou a louvar o Senhor. Adorar, louvar. Eu imagino os gritos que ele dava, os pulos que ele dava. Que vida diferente a minha, agora eu posso ver quem são vocês. Agora eu, com os meus olhos, enxergo o Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é eterno e tem nas suas mãos o poder de todos os tempos, de todos os lugares. Mas não foi só isso também, não. De repente, ele põe toda a multidão para cantar também. Acho que o dom dele já estava escrito ali, não é? Você vai ser líder da música na igreja. Não sei se ele sabia algum instrumento, mas ele nem está ligando para instrumento, vai cantar louvores. Ele aprendeu o seguinte, que quando nós clamamos ao Senhor, quando nós nos rendemos diante dele, nós nos confessamos os nossos pecados, nós pedimos a ele que nos perdoe, e ele diz que ele recebe. Que todo aquele que vai a ele, ele recebe. Esse que veio para isso. Se alguém aqui não tem ainda tido uma experiência assim, mais perto de Jesus, aqui está a nossa história, a nossa lição. Comecemos a clamar pelo nome de Jesus. E por mais que alguém queira te calar, não dê ouvido a quem está dizendo isso. Continue clamando. Se alguém disser, olha, não quero mais na sua casa, porque você clama Jesus, você continua clamando. Você não trabalha mais na minha empresa, porque você clama Jesus, então me dá minhas contas. A sua empresa pode me servir e serve por um tempo, mas o Senhor Jesus Cristo serve para toda a eternidade. É a Ele que eu vou buscar. E é Ele que pode me sustentar com esse ou com outro, a porta que Ele abrir, conforme Ele quiser. Lá na escola, cala, rapaz, para com isso. Eu não posso parar, porque eu preciso clamar pelo nome de Jesus. Ele é a solução. Clama lá na escola, clama em casa, clama na empresa, clama em todo lugar, continue clamando. As consequências são maravilhosas. O resultado de tudo isso aí. Quando você estiver lendo o livro de Atos, lá no capítulo 20, e vê o apóstolo Paulo chamando os irmãos, ele estava lá em Éfeso, para vir até Mileto. Que ele queria conversar com eles, passar o trabalho para eles, que ele ia seguir em frente, talvez não voltaria mais ali e tal. E ele vai dizendo para aqueles homens lá, vocês sabem do meu trabalho. Veja, lá em Atos capítulo 7, registra, 7, 10, registra que ele, indo pela estrada, de repente dá um relâmpago muito forte, cai pelo chão, e dos seus olhos saem escamas. De tão forte aquilo lá. Mais uma vez que
tiradas as escamas, eles começam a enxergar. Né? Então, enxergar aquilo que muita gente não consegue enxergar, por mais que tenha uma vista 100%. E ele fez um trabalho assim. Vocês lembram que eu fiz um trabalho de casa em casa, de porta em porta, pregando o evangelho para todas aquelas famílias por onde eu passei. E essas pessoas que receberam a mensagem, se converteram, e várias igrejas foram fundadas naquela época, por onde ele passou em todas as suas missões, porque estava ali um homem que clamava ao Senhor, um homem que buscava, um homem que iria glorificando o Senhor, distribuindo a palavra à medida que estava no seu coração, para que outros se convertessem e viessem enxergar Jesus. Eu queria mais uma observação nesse sentido, de perguntar, afinal de contas, quem é o cego? Sabemos que fisicamente tem muitas pessoas que têm limitação, ou total limitação, de enxergar. O cego, ele não consegue ver nada. Ele não consegue ver a luz. Ele não consegue ver quem está por perto. Ele consegue até ouvir. Né? E pode até deduzir. Hoje em dia tem alguns recursos, né? Que ele pode até ler alguns recursos. Naquele tempo nem isso tinha. Ele não consegue perceber, apreciar aquilo que está ao seu redor. Aí quando o Senhor Jesus Cristo cura a cegueira espiritual de uma pessoa, os olhos dela abrem. Você viu a reação? É isso que um dia aconteceu com cada um de nós. Por isso que eu posso dizer, cada vez que eu chego aqui, outros lugares, eu tenho a chance de ver os rostos que eu já vi, algumas décadas, já estou com algumas décadas. E quando eu não estou vendo mais um rosto desse, o meu coração está dizendo, fica tranquilo. Um dia você vai ver esse rosto de novo, num outro tempo, num outro lugar, numa outra circunstância. Porque foi fiel até a morte. Está lá com o Senhor. É esse garantido da parte das Escrituras. Eu não sei como é que anda a nossa vista, em relação a Jesus especialmente. Tá? Mas se você não está conseguindo ver ele bem de perto, assim, sabe? Do seu lado, de manhã, de tarde, de noite. Se você não consegue vê-lo quando você vai dormir, ele está ali por perto, e amanhece ali, porque ele falou isso mesmo, que eu vou para o Pai, eu vou mandar o Espírito, e ele vai estar com vocês e vai estar em vocês. É outro consolador que vocês precisam, que ninguém vai enxergar, mas vocês vão enxergar. Nunca mais você vai ficar sozinho, doente, com saúde, pobre, rico, que você, em qualquer circunstância, nunca mais vai estar sozinho, se você consegue enxergar, os seus olhos estão bem bons para enxergar o Senhor na sua vida. E a vida passa rápido demais. Né? Eu nunca contava meus anos, agora eu estou contando. Esse ano passado emplaquei 71. Falei, opa! 30 de novembro fomos fazer o culto de ação de graça da minha irmã caçula. 60 anos. Essa caçulinha, a Ruth. E lá no culto eu não tinha outra coisa para dizer. Se a minha irmã caçula hoje se torna idosa, o que restou para a gente? ...60 anos. Mas sabe o que me alegra em tudo isso? Deus tem sido muito bom com a minha família, com as nossas famílias. 60 anos de serviço ao Senhor. Nasceu, desenvolveu, cresceu e vive servindo o Senhor, lá nas suas condições. Só tem que agradecer a Deus. Né? Então eu queria encerrar aqui, irmãos. É uma meditação simples assim. Eu gosto assim. Eu não sou um Hernandes da vida, não sou um Nicodemus, não sou ninguém. Mas eu gosto disso. Vem um homem que não enxerga. Sentado à beira do caminho. Imagina as condições.
clamando, que quem sabe tantas vezes, me dá um dinheirinho aí, me dá um dinheirinho, me dá um dinheirinho, me dá alguma coisa. De repente, esse homem tem a chance de ser visto por Jesus. E ele clama. Está vendo que grande ensino para a gente? Aquele homem na beira do caminho está nos dando lições. Se ele fosse fazer uma palestra, ele dizia o seguinte: olha, você está com dificuldade na sua vida, meu irmão? Você está meio desanimado? Você parou de evangelizar? Você parou de chamar o cego? Você não esquece que está tanto cheio de cego para todo lado aí. Você parou com isso, você não fala mais para os seus companheiros, você não fala mais para a sua família, você não fala mais para os seus amigos, você não fala mais para as pessoas que você conhece e não conhece sobre o nome de Jesus, porque você parou de falar, meu amigo. Eu acho que ele está aí falando no meu ouvido o tempo todo isso aí. Não para. Olha a minha experiência. Eu não parei de clamar, por mais que me dissesse cale, e eu não calei, e o Senhor mandou me chamar, e eu fui até junto dele, ele me curou, mas ele me curou coisa muito melhor do que os meus olhos, porque ele curou a minha alma. Ele disse para mim que eu estou salvo, agora eu vou para o céu. A gente esquece isso, né? Mas quem sabe a gente vai lembrar isso. E se cada um de nós lembrarmos disso todo dia, você vai encontrar motivo para falar com alguém. A missão de Jesus, a missão da igreja, não é isso? Vá buscar o cego. Uma pessoa clamando, olhe por mim. Tá. Bom, vou orar por você, com você. Posso orar com você? Vamos orar junto. Eu quero encerrar aqui contando uma historinha bem simples. Na igreja que nós pastoreamos por último lá em São Paulo, tinha uns casos bem, sabe, assim, marcantes. Que eu creio que não são coisas só de lá, não. Umas irmãs, 25 anos, clamando a Deus pela conversão dos maridos. Eles iam até a porta da igreja, deixavam o irmão, mas não entrava, a esposa. Depois vinha buscar, mas não entrava. Quando tinha uma festinha, coisa assim, até entrava. E as clamando. Só que eles foram se aposentando. Porque quando está nativa, a pessoa não dá muita atenção, né? Aí, como eu visitava a casa deles, me recebiam. Falei, fulano, você se aposentou, você está em casa. Você topa fazer um serviço comigo? Uma vez por semana, 20 minutos, eu vou me sentar com o senhor para a gente ler a Bíblia. Se eu ler na sua Bíblia, eu leio na minha Bíblia. Um verso, o senhor lê, o outro eu leio. E nem oração eu faço naquele momento, junto assim, se o senhor não permitir. Eu topo. Ah, maravilha. Graças a Deus, topo. Porque uma coisa é real. Se a palavra de Deus entrar na mente e no coração de uma pessoa, ela se converte. Ela é espada. Aí como é que o senhor João lá? Gente, o senhor João lia tão mal. Ai. A Bíblia dele, aquelas versões bem assim, antigas, sabe? Ruim de ler, que nem eu nem conseguia ler bem. Mas ele está lendo. Ele lê um verso, eu leio o outro. Não corrijo a ele. Vou tocando em frente. Aí, 20 minutos. De repente, não dava mais 20 minutos. Eu queria saber alguma coisa. Aí uma Bíblia, mais fácil de ler, vamos lendo. Pouco tempo depois, estava fazendo profissão de fé. Lá está o senhor Henrique. Dona Jodair, coitada. Ela crente, lutando. Senhor Henrique, você se aposentou? Tô. Está em casa? Estou. O senhor topa fazer esse trabalho comigo? Topo. Mesma coisa, dificuldade, depois foi ficando mais fácil, foi chegando perto da igreja. Um tempo depois está no catecúmenos. Um tempo depois recebido. Aí no exame do conselho que fez com ele, rapaz, eu perdi muito tempo. Eu vou correr atrás agora. Uns 3 anos depois ele faleceu. A palavra chegou até ele. Veja, todo mundo pode fazer esse trabalho, gente. Não precisa ser teólogo para fazer isso, não. Tá? Você deve conhecer alguém lá perto da sua casa que ficaria muito agradecido se ela ler a Bíblia com essa pessoa. E orar com ela. Não precisa mais, deixa a palavra trabalhar. Só leva a palavra. Não precisa querer converter a pessoa de uma forma assim, não. Tá? Eu conto uma história, repito, sei lá.
Dona Matilde, uma senhorinha de 80 anos, ouviu hino que a SAF cantava numa reunião que eles tinham lá em Gravataí, quarta-feira, 3 horas da tarde. Ia para casa uma pessoa e cantava hinos e lia a Bíblia e orava. E orava. 12, 13 irmãs. Um dia eu acabei dormindo em reunião dessa, não teve jeito. 12 irmãs piedosamente orando. E eu não fui muito esperto. A minha irmã aqui daqui começa e eu encerro. Mas que pela terceira irmã já estava fora do ar já. Aí uma hora, vamos seguir. É isso mesmo, não parava não. Aí a dona Matilde está aqui na casinha dela, aqui, escutando lá. Ela procurou, quem é o pastor? Tá. Pode passar na minha casa? Eu passei na casa dela na semana seguinte. Ela me contou a vida dela. E quando Deus falou com o coração dela, por causa daqueles hinos que aquelas irmãs cantavam lá na reunião de oração da SAF, 3 horas da tarde, num sol, um calor, de fazer até pastor dormir. Aí ela falou comigo, bem naquele dia, dá para o senhor passar aqui e levar aqui da minha casa esse congar? O povo aqui sabe que é congar mesmo, sabe? Uma mesa assim, cheia de coisas. Tá bom, dona Matilde? Quando você quer que faça isso? Na próxima semana. Eu passei lá. Ela falou, venha de noite, que eu não quero que ninguém veja. E eu fui de noite. Terminou o culto, naquele dia eu já foi para o culto comigo. Visitava, acompanhava, à noite fazia o culto na congregação e a Jália foi comigo. Naquela semana seguinte, foi comigo. Voltou e eu tinha para carregar, sabe esse saco grande assim? 2. Tinha até teia de aranha. Sabe essa coisa? Dinheiro antigo e assim vai. E eu tinha uma Brasília. O que eu vou fazer com isso? Se eu chegar no Rio Gravataí e jogar no Rio, alguém vai achar e vai começar a fazer milagre por aí. E agora? Eu vou levar para casa. Você já viajou à noite com um carro cheio de... um lá em cima do motor, que eu tinha na frente, outro em cima do banco de trás. Tá. Dia seguinte, cedinho, tinha caído, quando construiu o templo lá, tinha derrubado ali, fui lá com o martelo, fogo, queimou tudo, virou cinza. Enquanto virava cinza, aquelas coisas que serviu de companhia para de um lado contrário, Deus estava limpando o coração dela lá na casa dela. Terceira quarta-feira que eu chego lá. Uma mesinha, a mesma mesa, um forrinho branquinho e uma Bíblia aberta em cima. E 2 coisas boas aconteceram mais. Uma, faz uns bolinhos assim de fubá, sabe? Redondinho, sequinho, gostoso. Aquele é meu último estadia ali. Estava bonzinho lá. E outra coisa, pastor, o senhor pode ir comigo visitar a minha família? E quem conhece a congregação de Gravataí, a igreja de lá, sabe que ele tem uma comunidade, começa ali, não é? Que aquilo vai longe. Comprei uma caixa de Bíblia, coloquei no carro e nós fomos. E entra aqui, entra ali, cada pessoa da família. Entrávamos, cumprimentávamos, conversávamos, lia um texto e deixava uma Bíblia. Bom, o resultado disso, não sei o que aconteceu, mas ela testemunhou para a família. Viu? 80 anos sem enxergar espiritualmente, sem ver nada, e agora testemunhando para a família toda. 3 anos no Evangelho, Deus a levou. Antes de vencer esses 3 anos, ela chorava lá. Pastor, veio aqui, enterraram coisa no meu pátio aqui, ó. Perseguição dali, outra coisa dali. O mundo em que ela vivia não dava trégua. Mas ela ficou firme, ó. Eu não tenho dúvida que quando chegar lá na glória, eu vou estar lá na primeira fila. Ela vai estar lá, dona Matilde, a senhora está aqui, dona Matilde, que coisa boa. Isso.
Irmão, eu quero encerrar aqui, ó. Se os irmãos conseguem enxergar o que aquele homem passou a enxergar, eu queria que todo mundo fosse feliz. Que ninguém reclamasse de nada, mas encontrasse motivo para glorificar a Deus de manhã até de noite. E nunca cansa de fazer isso, de manhã, de tarde, de noite, até faça isso por 100 anos. 100 anos passa rápido, viu? E não precisa mais de 100 anos, não. Para alguns chega. Que nem chega lá. Né? Mas se é der mais 110, 120, vai, continua fazendo a mesma coisa, sabe? Na vinda de Jesus, ele vai te pegar assim, ó. Vem, bendito de meu Pai, entra para o gozo do seu Senhor. Enquanto isso, tem uma missão. Vá buscar o cego. Parabéns por essa obra aqui na frente. Quando eu sou feliz com isso. Muita gente vai entrar naquelas portas ali e vai enxergar Jesus. E esta igreja é a igreja missionária para fazer isso. Tá? Bom, um dia a gente continua. Bendito Deus e Pai, nós somos gratos porque o Senhor tem sido bondoso com a nossa vida, Pai. Tantos louvores aqui nessa noite, tanta adoração, oração, leituras. Porque o Senhor um dia, Pai, teve a misericórdia e abriu os nossos olhos. Quantas pessoas, ó Pai, têm ouvido o Evangelho porque sai dos nossos lábios. Sair dos nossos lábios porque nós passamos a entender que a nossa missão é isso mesmo. Vai por todo mundo e prega esse Evangelho. Aquele que cresce, aquele que for doutrinado, aquele que ingressar a vida da igreja, será salvo. Faz, ó Deus, que essa palavra do Senhor tenha muito peso em nosso coração e sejamos novas pessoas diante dos teus olhos. Nos ajude a glorificar o teu nome o tempo todo. Oramos em nome de Jesus. Amém.